Este é Jesus Cristo, a figura central da maior religião do mundo na atualidade, o cristianismo. Há mais de 2000 anos ele nasceu na cidade de Belém. Aos 30 anos iniciou sua missão, pregando sobre o amor e a misericórdia. Sua mensagem ressoou profundamente entre os humildes e aflitos, mas também despertou a oposição das autoridades religiosas e políticas de sua época. O povo judeu ao qual Jesus pertencia era herdeiro de uma tradição que remontava a dois antigos reinos do Oriente Médio, Israel e Judá. No entanto, naqueles dias, essas terras estavam sob o jugo do poderoso Império Romano, que governava com mão de ferro. Contudo, a maioria dos líderes religiosos da época rejeitou sua mensagem, considerando-a uma afronta à tradição mosaica. Acusado de blasfêmia e de se autoproclamar filho de Deus, ele foi condenado à crucificação aos 33 anos. Mas, segundo a fé cristã, sua morte não foi o fim. Ao terceiro dia ele ressuscitou, aparecendo a seus discípulos e após 40 dias ascendeu aos céus, deixando a promessa de que um dia retornaria em glória. Toda essa história está registrada no livro sagrado do cristianismo, a Bíblia. A segunda parte deste livro, o Novo Testamento, narra os feitos de Cristo e os primórdios de sua igreja. Já o Antigo Testamento, compartilhado com o judaísmo, traça desde a criação do universo até os acontecimentos que antecedem a vinda de Jesus. Independentemente da crença pessoal, é inegável que esta narrativa moldou profundamente a história da humanidade. O próprio cálculo do tempo no mundo ocidental é baseado na existência de Jesus, dividindo entre antes e depois de Cristo. Neste vídeo, convido você a embarcar comigo em uma jornada de mais de 2000 anos, explorando os mistérios e teorias mais intrigantes já levantados sobre essa fé e seu livro sagrado. Questionamentos profundos nos aguardam, assim como curiosidades pouco mencionadas, algumas bizarras, outras engraçadas, passando por tragédias, reflexões, cultura, filosofia, arte e até mesmo o romance e a comédia. Tudo isso está presente na Bíblia, tudo isso está presente no nosso iceberg do cristianismo. É importante lembrar que esse vídeo não é perfeito, pois, segundo a visão cristã, o ser humano é imperfeito por natureza, por isso, dificilmente conseguirei agradar a todos. Quero ressaltar que este iceberg abordará temas que podem gerar desconforto para aqueles que não têm interesse em questionamentos válidos sobre os textos sagrados. No entanto, em nenhum momento desejo insultar a fé de alguém ou desrespeitar qualquer crença. Este vídeo é destinado àqueles que realmente querem se aprofundar no assunto e aprender um pouco mais sobre essa religião tão fascinante, cuja história se entrelaça com a própria história da humanidade. Então, que tal irmos juntos explorar esse iceberg e descobrir o que está submerso nas profundezas desta fé milenar? Jesus, como uma figura real e historicamente acurada, é conhecido como Jesus histórico. Atualmente não há mais dúvidas acadêmicas relevantes sobre a existência de Jesus, como um personagem real que viveu na Judéia do século I. Isso se deve ao fato de que múltiplos documentos corroboram sua existência, incluindo fontes cristãs e não cristãs. A própria Bíblia, mais especificamente os Evangelhos do Novo Testamento, são testemunhos valiosos. Todos os livros do Novo Testamento fazem referência direta ou indireta a Jesus, e a maioria dos estudiosos concorda que esses textos foram escritos entre o ano 50 e 150 d.C. Isso significa que foram produzidos em um período relativamente próximo aos eventos narrados. Em comparação, figuras históricas amplamente aceitas como Alexandre o Grande e o rei Leônidas de Esparta são mencionadas em documentos que datam de séculos após suas vidas. Dessa forma, se alguém duvidasse da existência histórica de Jesus, também deveria questionar a existência da maioria dos personagens do mundo antigo, o que não faz sentido nenhum dentro da historiografia moderna. Além das fontes cristãs, há também documentos não cristãos, que fazem referência a Jesus, ou ao cristianismo primitivo. Um dos mais importantes é o testemunho de Flávio Joséfo, um historiador judeu que escreveu em sua obra Antiguidades Judaicas no ano 93 d.C. Em um trecho conhecido como Testemunium Flavianum, perdão pelo meu latim, Joséfo menciona Jesus como um homem sábio que realizou feitos extraordinários e ganhou seguidores tanto entre os judeus quanto entre os gentios. Ele também afirma que Jesus foi condenado à cruz por Pôncio Pilatos. Por esse tempo apareceu Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, pois ele era autor de feitos surpreendentes, mestre daqueles que recebem com alegria a verdade. Ele atraiu para si muitos judeus e também muitos dos gregos.
era o Cristo, e quanto Pilatos, por sugestão dos principais entre nós, o condenou à cruz, aquele que antes o amavam não deixaram de fazê-lo, pois ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia, conforme predisseram os profetas divinos. É importante notar que esse trecho foi provavelmente alterado posteriormente por copistas cristãos, mas a maior parte dos historiadores concorda que, mesmo desconsiderando possíveis interpolações, Joséfo de fato mencionou Jesus como um pregador judeu executado por Pilatos. Outro historiador romano, Tácito, também faz referência ao cristianismo primitivo por volta do ano 160 d.C. Ao relatar a perseguição aos cristãos sobre Nero, após o grande incêndio de Roma no ano 64, Tácito menciona: Nero imputou a culpa e infligiu as mais refinadas torturas a uma classe odiada por seus abomináveis crimes. Chamados pelo povo de cristãos, o nome tem origem em Cristo, que sob o reinado de Tibério foi executado pelo procurador Pôncio Pilatos, e essa superstição perniciosa, reprimida por um tempo, irrompeu novamente, não apenas na Judéia, onde teve sua origem, mas também em Roma. Aqui Tácito confirma não apenas a existência de Jesus, mas também sua execução por Pilatos, além do crescimento do cristianismo logo após sua morte. Outras fontes romanas reforçam esse quadro. Plínio, o jovem, em sua carta ao imperador Trajano, por volta do ano 112, pergunta como deveria lidar com os cristãos que se recusavam a prestar culto aos deuses romanos. Ele escreve como os cristãos se reuniam em determinados dias, entoavam hinos a Cristo como um Deus e se comprometiam a viver uma vida moralmente reta. Embora essa carta não mencione diretamente Jesus, ela confirma que poucas décadas após sua morte existia uma comunidade bem estabelecida de seguidores que o adoravam como divino. O conjunto dessas fontes, tanto cristãs como não cristãs, torna praticamente impossível negar a existência histórica de Jesus. A crença de que ele nunca existiu não é sustentada por qualquer corrente séria da historiografia, e se enquadra mais como uma forma de negacionismo histórico. Dessa maneira, a questão sobre a existência de Jesus já não é debatida de forma significativa no meio acadêmico. A evidência documental disponível, tanto de fontes cristãs quanto pagãs, sustenta de maneira clara que Jesus de Nazaré foi um personagem real que impactou profundamente sua época e cuja influência se perpetuou ao longo dos séculos. O nascimento de Jesus é um tema que até os dias de hoje gera polêmicas entre estudiosos da Bíblia. O ponto central da questão reside no fato de que em nenhum momento a Bíblia menciona uma data específica para o nascimento de Cristo. O que encontramos nos evangelhos, especificamente em Mateus e Lucas, são descrições detalhadas sobre as circunstâncias e os eventos que cercaram esse acontecimento, mas sem qualquer indicação exata do dia ou do mês que ocorreu. Diante dessa ausência de uma data bíblica oficial, surge a pergunta: por que o dia 25 de dezembro foi escolhido para celebrar o nascimento de Jesus? A explicação mais comum encontrada em notícias e fontes populares é de que essa data teria sido uma cristianização das festividades pagãs da Roma Antiga, como a Saturnália e o culto ao Sol Invicto. O Festival do Sol Invicto, que era comemorado de fato em 25 de dezembro, estava diretamente ligado ao solstício de inverno no hemisfério norte. Esse evento astronômico marca a noite mais longa do ano e, simbolicamente, representa o retorno gradual da luz do Sol, um conceito poderoso dentro das religiões solares. Para os romanos, esse período era associado à divindade solar, sendo celebrado como o renascimento do Sol. Já a Saturnália, uma festividade dedicada ao deus Saturno, acontecia entre os dias 17 e 23 de dezembro. Essa celebração era marcada por banquetes, trocas de presentes e uma reversão temporária das normas sociais. Isso é simplesmente bizarro. Tipo, os escravos podiam se comportar como senhores, eles literalmente trocavam de função por alguns dias. Imagine os problemas que isso iam dar, né? O que você faria se você trocasse de lugar com seu chefe? Deixa nos comentários aí pra mim ouvir. Ler, na verdade, né? No entanto, não há registros de que essa festividade tenha se estendido até o dia 25 de dezembro, como muitas vezes se especula. Ou seja, embora a relação com as festas pagãs seja uma explicação plausível, há outra hipótese que pode ser muito mais interessante e que pode de fato ter influenciado a escolha do dia 25 de dezembro. De acordo com uma antiga tradição judaico-cristã, havia a crença de que os grandes profetas morriam na mesma data em que haviam sido concebidos. Se aplicarmos esse raciocínio a Jesus, poderíamos considerar que ele teria sido concebido no mesmo dia de sua morte. Como a crucificação de Cristo ocorreu na época da Páscoa judaica, que geralmente cai em março ou abril, se ele foi concebido nessa época, a data de nascimento dele teria sido em dezembro. Dessa forma, a escolha do dia 25 de dezembro pode ter sido exclusivamente uma tentativa de cristianizar festas pagãs, mas também uma consequência de uma tradição teológica que ligava a vida e a morte de Jesus a ciclos perfeitos divinos. A celebração do Natal no dia 25 de dezembro é um fruto de uma convergência de fatores históricos, culturais e teológicos, seja pela influência de festividades pagãs,
pela tradição judaico-cristã ou por razões políticas e litúrgicas. Essa data se consolidou ao longo dos séculos como o momento em que os cristãos celebram o nascimento de Jesus Cristo. Embora a data exata continue sendo um mistério, o que realmente importa para os cristãos ao redor do mundo é o significado deste nascimento, a vinda do Salvador, a luz que ilumina as trevas, o renascimento da esperança para toda a humanidade. A etnia de Jesus é um tema de discussão recorrente nos dias atuais, gerando debates acalorados nas redes sociais. No entanto, quando analisamos essa questão sob a perspectiva histórica, percebemos que não há grandes mistérios, e sim uma conjunção de anacronismos que muitas pessoas acabam cometendo sem perceber. Para responder essa questão de maneira clara, é importante destacar que não possuímos uma máquina do tempo para voltar ao passado e verificar com exatidão a aparência de Jesus. A menos que alguém tenha aquele famoso cronovisor, né? Mas um dia eu faço um vídeo sobre teorias da conspiração bizarras aí pra vocês. Brincadeira à parte, tudo nos leva a crer que Jesus possuía a aparência de um homem típico do Oriente Médio, né? Semelhante aos habitantes dessa região até os dias de hoje. Caso ele tivesse traços físicos muito distintos dessa realidade, isso certamente teria sido mencionado nas escrituras. No entanto, a aparência de Jesus praticamente não é descrita nos textos bíblicos, o que sugere que ele tinha uma fisionomia comum entre os judeus de sua época. A grande polêmica moderna surge em grande parte da iconografia cristã ao longo dos séculos. Muitas das representações artísticas de Jesus, especificamente na tradição ocidental, mostram-no com uma pele clara, olhos azuis, cabelos longos e ondulados. E algumas pessoas interpretam essa representação como um ato de racismo, uma tentativa de apagar a verdadeira etnia de Jesus. No entanto, esse fenômeno pode ser explicado por fatores históricos e culturais bem interessantes. Se analisarmos obras de arte religiosas ao redor do mundo, percebemos um padrão. Muitas culturas representam Jesus de acordo com seus próprios traços étnicos. Por exemplo, há pinturas na antiga Etiópia onde Jesus é retratado com traços africanos. No Japão feudal, ele é representado com feições asiáticas, e na iconografia bizantina, sua imagem seguia um estilo artístico característico daquela região e época. Isso acontecia porque, durante muito tempo, as comunidades cristãs representavam Jesus da maneira que fizesse sentido para elas. No passado, não havia uma noção globalizada de outras etnias como temos hoje. Então não faria sentido para um artista etíope representar Jesus como um europeu. Assim como para um artista europeu da Idade Média, dificilmente ele desenharia um Jesus negro. Simplesmente porque muitas dessas culturas sequer tinham contato umas com as outras. Esse é um exemplo clássico de anacronismo histórico, julgar os padrões de representação artística do passado com a mentalidade e os conhecimentos que a gente possui hoje. Diante disso, surge outra questão relevante. Se hoje temos mais conhecimento histórico e até simulações de como Jesus provavelmente se parecia, por que não representar ele com essas características? E a resposta é relativamente simples, né, gente? Para o cristianismo, a aparência de Jesus não é o ponto central de sua mensagem. Seus ensinamentos e sua missão são o que realmente importam. A fé cristã se baseia no que Jesus ensinou e realizou, não na sua fisionomia. Já no campo da história e da arqueologia, aí sim busca-se ter uma maior precisão possível, né? No entanto, como mencionado anteriormente, não há descrições detalhadas sobre a aparência de Jesus na literatura da época, o que nos leva a inferir que ele provavelmente tinha uma aparência comum de um homem do Oriente Médio do primeiro século. Portanto, embora a questão da etnia de Jesus seja um tema interessante para debates históricos e culturais, do ponto de vista da fé, sua aparência física não altera sua mensagem ou seu impacto na humanidade. O batismo é um dos rituais mais significativos dentro do cristianismo. Possuindo raízes profundas na tradição judaica e diferentes interpretações ao longo da história, seu significado e forma variam entre as diversas denominações cristãs, mas sua essência permanece ligada à ideia de purificação, renascimento espiritual e compromisso com a fé. Na época de Jesus, o batismo já era uma prática conhecida entre os judeus. Os banhos rituais, chamados de mikvah, eram utilizados para purificação cerimonial, simbolizando a remoção das impurezas antes de determinados eventos religiosos. No entanto, João Batista trouxe uma nova dimensão ao batismo, pregando o arrependimento dos pecados e a preparação para a vinda do Messias. O batismo de João não era apenas um ato de purificação, mas uma transformação espiritual mesmo, marcando o início de uma nova vida. Foi nesse contexto que Jesus também foi batizado por João no Rio Jordão, evento registrado nos evangelhos e acompanhado pela manifestação divina, onde, segundo o relato bíblico, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba e uma voz do céu declarou: "Este é meu filho amado, em quem me agrado."
No cristianismo primitivo, o batismo era visto como um rito de iniciação essencial para os novos convertidos. Os primeiros cristãos, seguindo o exemplo de Jesus e o ensinamento apostólico, praticavam o batismo por imersão, simbolizando a morte para o pecado e o renascimento para uma nova vida em Cristo. Como expresso por Paulo em sua carta aos Romanos, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Com o passar dos séculos, diferentes tradições cristãs passaram a adotar distintas formas e significados para o batismo. A Igreja Católica, por exemplo, mantém a prática do batismo infantil, entendendo-o como um sacramento que remove o pecado original e introduz a criança na comunidade cristã. Já as igrejas protestantes, como as batistas e pentecostais, enfatizam o batismo apenas para aqueles que fazem a confissão consciente da fé, sendo praticado geralmente por imersão. Outras denominações, como a Igreja Ortodoxa, também pratica a tríplice imersão, representando a Trindade. Além da forma e da idade em que o batismo é realizado, seu significado também varia entre as denominações. Para alguns ele é um ato sacramental, pelo qual Deus concede graça ao batizado. Para outros é um símbolo da decisão pessoal de seguir a Cristo, sem possuir um efeito espiritual automático. Independente das diferenças teológicas, o batismo continua sendo um rito central do cristianismo, marcando a identidade e o pertencimento dos fiéis à fé cristã. Em suma, o batismo é um ato que atravessa os séculos, carregando em si o simbolismo da purificação, do renascimento e do compromisso espiritual. Sua essência se mantém ligada à transformação interior e à fé da mensagem de Cristo. A doutrina da Trindade é um dos pilares fundamentais do cristianismo, embora também seja uma das mais complexas e debatidas ao longo da história. Ela estabelece que Deus é um único ser divino que subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Apesar de central para a maioria das denominações cristãs, essa ideia não é explicitamente formulada na Bíblia, tendo sido desenvolvida e sistematizada ao longo dos primeiros séculos do cristianismo. A base para essa compreensão pode ser encontrada em diversas passagens bíblicas. No Antigo Testamento, embora a ênfase recaia sobre o monoteísmo absoluto, há referências que também alguns teólogos interpretam como indicativas de uma pluralidade dentro da divindade. No Novo Testamento, a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo se torna mais evidente, especificamente no batismo de Jesus, quando o Espírito Santo desce em forma de pomba e diz aquela frase que a gente acabou de falar no último tópico: "Este meu Filho amado, em quem me agrado". A fórmula trinitária aparece explicitamente na Grande Comissão, quando Jesus instrui seus discípulos: "Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo". No entanto, a formulação teológica da Trindade não foi imediata, sendo alvo de debates teológicos intensos nos primeiros séculos do cristianismo. O Concílio de Nicéia, realizado em 325 d.C., foi um marco na consolidação dessa doutrina ao rejeitar a visão ariana, que sustentava que Jesus era uma criação de Deus e, portanto, subordinado a ele. Em resposta, o concílio afirmou que o Filho era consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma essência divina. Posteriormente, o concílio de Constantinopla, em 381, reafirmou a divindade do Espírito Santo, consolidando a formulação clássica da Trindade que viria a ser aceita pela maioria das igrejas cristãs, mas ainda comentaremos mais sobre esse concílio em tópicos abaixo. Embora a doutrina da Trindade seja um princípio central para os católicos, ortodoxos e a maioria dos protestantes, sua interpretação pode variar entre as diferentes tradições cristãs. Tanto a Igreja Católica quanto a Ortodoxa afirmam a Trindade de maneira tradicional, baseando-se nos credos formulados dos primeiros concílios ecumênicos. Entre os protestantes, igrejas tradicionais como os luteranos, anglicanos, reformados e metodistas aceitam plenamente a doutrina trinitária conforme estabelecido nos credos históricos. Algumas correntes evangélicas enfatizam a realização pessoal com cada pessoa da Trindade, enquanto grupos pentecostais destacam o papel do Espírito Santo na vida do crente. No entanto, algumas denominações rejeitam essa doutrina e adotam uma visão unitarista, na qual Deus é um ser indivisível, sem distinções de pessoas. Entre esses grupos estão as Testemunhas de Jeová, que consideram Jesus um ser criado e não coeterno com o Pai. Para o cristianismo tradicional, a Trindade não é apenas uma questão teológica abstrata, mas um mistério fundamental sobre a natureza de Deus e sua realização com a humanidade. Essa doutrina revela um Deus que é, ao mesmo tempo, unitário e comunhão, amor em sua essência mais profunda. Essa compreensão tem implicações espirituais importantes, apresentando o Pai como Criador e fonte de tudo, o Filho como Redentor e mediador entre Deus e os homens, e o Espírito Santo como guia e consolador na vida dos crentes.
Embora seja um conceito complexo e muitas vezes desafiador, a Trindade permanece um dos ensinamentos centrais da fé cristã, moldando a forma como milhões de pessoas compreendem Deus e se relacionam com Ele ao longo da história. A inscrição INRI é uma das imagens mais icônicas associadas à crucificação de Jesus Cristo. Frequentemente representada em cruzes e na arte sacra cristã, a sigla vem do latim Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, que palavra difícil, que significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Segundo os evangelhos, essa frase foi colocada na cruz de Jesus por ordem de Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, como indicativo da acusação contra ele. O relato da inscrição aparece nos 4 evangelhos canônicos, com pequenas variações na forma como a frase é apresentada. O evangelho de João traz a descrição mais completa. Pilatos redigiu também um letreiro e colocou-o sobre a cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a inscrição estava em aramaico, latim e grego. A trindade de idiomas usados na placa, aramaico, a língua do povo judeu da época, latim, a língua oficial do Império Romano, e o grego, a língua franca do mundo mediterrâneo, reflete a intenção de tornar a mensagem compreensível para todos os espectadores. Para os romanos, a inscrição poderia ser vista como uma justificativa política para a execução, enquanto para os líderes religiosos judaicos da época, a frase era ofensiva, pois poderia implicar que Jesus era realmente se proclamava rei, algo que eles negavam veementemente. Do ponto de vista teológico, a inscrição INRI carrega um simbolismo profundo. Para os cristãos, ela confirma a realeza de Cristo, ainda que de forma irônica e involuntária por parte de Pilatos. A ideia de Jesus como rei dos judeus se expande para a compreensão de Cristo como rei universal, cuja autoridade transcende fronteiras políticas e religiosas. Ao longo da história, o título Rei dos Judeus foi reinterpretado como Rei dos Reis, destacando a soberania de Jesus não apenas sobre Israel, mas sobre toda a humanidade. Na tradição cristã, INRI tornou-se um símbolo constante na iconografia da crucificação, aparecendo em pinturas, esculturas e na arquitetura das igrejas. Muitas denominações cristãs utilizam a inscrição como lembrança do sacrifício de Jesus e de sua realeza espiritual. Diferentes tradições cristãs enfatizam aspectos distintos da inscrição INRI. Igrejas orientais e ortodoxas frequentemente usam uma variação da inscrição com INBI, do grego Iesus Ho Nazaroios Basileios Ton Iodaion. A minha pronúncia é terrível para essas coisas, mas eu acho que fica engraçado no vídeo, por isso que eu tô deixando. Algumas vertentes do cristianismo interpretam que Pilatos, ao colocar essa inscrição, reconheceu, mesmo que de forma não intencional, a verdadeira identidade messiânica de Jesus. Apesar de seu contexto originalmente político e de humilhação, a inscrição INRI foi ressignificada ao longo dos séculos como um testemunho da missão e do reinado de Cristo. Para os cristãos, ela permanece um lembrete do sacrifício e da promessa da redenção trazida por Jesus. O Concílio de Nicéia atualmente é alvo de muita desinformação, sendo frequentemente associado a decisões que, na realidade, não foram discutidas no evento. Realizado no ano de 325 d.C., por convocação do imperador Constantino, o principal objetivo do concílio era resolver a controvérsia do arianismo, doutrina defendida por Ário de Alexandria, que negava a plena divindade de Jesus Cristo. Importante lembrar, gente, que aqui já é uma Roma cristianizada, então Constantino é o primeiro imperador que vai se converter ao cristianismo, e eles começam a discutir coisas mais complexas sobre a divindade de Jesus e coisas assim. E o arianismo afirmava que Cristo era uma criatura criada por Deus Pai e, portanto, não era coeterno nem consubstancial a ele. Essa ideia gerou esse grande conflito dentro da igreja, levando ao concílio, onde a maioria dos bispos rejeitou a tese ariana e formulou o Credo de Nicéia. Esse credo afirmava que Jesus era consubstancial ao Pai, estabelecendo assim a base teológica para a doutrina trinitária, aceita para a maior parte do cristianismo, aquela que a gente viu agora de pouco no vídeo. Outras decisões importantes foi a redefinição da data da Páscoa, buscando uniformizar sua celebração entre os cristãos, afastando-a do cálculo baseado no calendário judaico. O concílio também tratou de questões disciplinares, como a readmissão de cristãos que haviam renunciado à fé durante perseguições e a proibição de ordenação de certos grupos de clérigos. Por
Por outro lado, há várias ideias equivocadas sobre o Concílio de Nicéia. Uma das mais comuns é que ela teria decidido quais livros fariam parte da Bíblia, quando na verdade a definição formal do cânon bíblico ocorreu ao longo dos séculos seguintes, sendo consolidada em outros concílios e debates eclesiásticos. Também é falso que Constantino tenha usado o concílio para criar a divindade de Jesus, como aparece, eu acho que naquele filme Código da Vinci. Eu acho que é no Código da Vinci, não tenho certeza. A crença na natureza divina de Cristo já era amplamente aceita, e o que se discutia era a relação dele entre ele e o pai, ou seja, se os dois eram um só ou se um criou o outro, basicamente, né? Em suma, o Concílio de Nicéia foi fundamental para a formulação da doutrina cristã, especificamente no que se refere à Trindade, mas muitas das crenças populares sobre ele não são fundamentadas. Sua principal contribuição foi a consolidação do entendimento sobre a divindade de Cristo, rejeitando o arianismo e não a suposta criação da Bíblia ou de dogmas desconhecidos anteriormente. As traduções da Bíblia desempenham um papel fundamental na transmissão e preservação das Escrituras ao longo dos séculos. Entre as mais importantes estão a Septuaginta e a Vulgata, ambas de extrema relevância para a história do cristianismo e do judaísmo. Cada uma delas teve sua própria origem, contexto e impacto na tradição religiosa. A Septuaginta é uma das mais antigas traduções do Antigo Testamento para o grego. Ela foi produzida entre os séculos 3 e 2 a.C., no Egito, mas especificamente em Alexandria, uma cidade que abrigava uma expressiva comunidade judaica helenizada. Segundo a tradição, 72 eruditos judeus foram encarregados de traduzir a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, para o grego, e o restante do Antigo Testamento foi sendo traduzido ao longo dos anos. Embora a narrativa tradicional tenha um caráter lendário, o consenso acadêmico indica que a Septuaginta foi uma obra coletiva desenvolvida por diversos tradutores em diferentes períodos. A Septuaginta teve um papel essencial na expansão do judaísmo helenístico e posteriormente no cristianismo primitivo. Os autores do Novo Testamento frequentemente citavam as escrituras a partir da Septuaginta, e ela acabou se tornando a versão utilizada pelos primeiros cristãos. No entanto, com o tempo, algumas divergências entre a Septuaginta e o texto hebraico, conhecido como texto massorético, geraram debates teológicos. Enquanto os judeus passaram a adotar predominantemente o texto massorético, os cristãos continuaram a considerar a Septuaginta como uma referência importante, especificamente dentro das igrejas ortodoxas orientais. Já a Vulgata, por sua vez, é a tradução da Bíblia para o latim, realizada no final do século IV d.C. por São Jerônimo, a pedido do Papa Damaso I. Antes da Vulgata havia diferentes traduções latinas conhecidas como Vetus Latina, que eram imprecisas e inconsistentes. Jerônimo, um dos mais estudiosos de sua época, buscou produzir uma versão mais precisa e coerente, traduzindo diretamente do hebraico para o latim. No caso do Antigo Testamento, em vez de se basear exclusivamente na Septuaginta, para o Novo Testamento ele revisou traduções latinas anteriores feitas a partir do grego. A Vulgata tornou-se a versão oficial da Bíblia na Igreja Católica por mais de um milênio. Durante a Idade Média, ela foi a base teológica cristã no Ocidente e serviu como referência para inúmeras traduções posteriores. Sua influência foi consolidada pelo Concílio de Trento, que declarou a Vulgata como a versão autêntica das Escrituras para a Igreja Católica. No entanto, com o avanço dos estudos bíblicos e da descoberta de manuscritos antigos, outras traduções mais fiéis aos textos originais passaram a ser produzidas nos séculos seguintes. Ambas as traduções tiveram impactos duradouros e ajudaram a moldar a forma da Bíblia como foi lida, interpretada e preservada. A Septuaginta influenciou a teologia cristã e permitiu a disseminação das escrituras entre falantes de grego, enquanto a Vulgata garantiu a continuidade do ensino bíblico na Europa Latina por séculos. Ainda hoje, essas versões continuam sendo estudadas e utilizadas em contextos acadêmicos e religiosos, demonstrando sua importância inegável na história da Bíblia. O símbolo do peixe, conhecido como Ictios, é um dos emblemas mais antigos do cristianismo. Utilizado pelos primeiros cristãos, ele carregava um significado profundo e servia tanto como um sinal de reconhecimento secreto em tempos de perseguição, quanto como uma representação simbólica da fé cristã. Embora o peixe já tivesse associações religiosas e culturais em diversas civilizações antigas, no contexto cristão ele assumiu um novo sentido ligado diretamente à figura de Jesus Cristo. A palavra Ictios é um acrônimo em grego que se refere a Jesus Cristo, que juntas formam a frase Iesous Christus Theos Huios Soter, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Dessa forma, Ictis não era apenas um símbolo visual, mas também um anagrama teológico que resumia as crenças fundamentais do cristianismo primitivo. O uso do símbolo do peixe também encontra respaldo nas Escrituras. No Novo Testamento há diversas passagens onde peixes aparecem de maneira significativa. Jesus Cristo chama seus primeiros discípulos, que eram pescadores, e os convida a se tornarem pescadores de homens.
Além disso, o milagre da multiplicação dos pães e peixes é uma das narrativas mais conhecidas dos evangelhos, reforçando a ideia do peixe como um símbolo de provisão e fé. Outra referência relevante ocorre após a ressurreição, quando Jesus aparece a seus discípulos e compartilha uma refeição de peixe assado com eles, fortalecendo ainda mais a conexão entre o símbolo e a fé cristã. Durante os primeiros séculos do cristianismo, especificamente no período de perseguições promovidas pelo Império Romano, os cristãos precisavam de meios discretos para se identificarem entre si e sem chamar a atenção das autoridades. O ictus tornou-se um símbolo visual eficaz. Segundo relatos históricos, um cristão poderia desenhar um arco curvo na areia e, se outra pessoa fosse também cristã, completaria o desenho do peixe. Esse simples gesto funcionava como uma senha silenciosa, garantindo segurança e reconhecimento mútuo entre os fiéis. Embora o ictus tenha perdido sua função como código secreto com a legalização do cristianismo pelo imperador Constantino no século IV, ele nunca deixou de ser um símbolo poderoso da fé cristã. Hoje ele ainda é amplamente utilizado por cristãos ao redor do mundo, aparecendo em adesivos de carros, joias, arte sacra e logotipos de organizações religiosas. Seu significado continua a ser um lembrete do papel de Jesus como Salvador e da identidade cristã fundamentada na fé e no Evangelho. Mais do que um mero símbolo gráfico, o ictus encapsula uma rica tradição teológica e histórica, representando a comunhão dos primeiros seguidores de Cristo e sua resiliência em tempos de perseguição. Assim, o simples desenho de um peixe transcende sua forma e se torna um ícone da esperança e da salvação, unindo cristãos de diferentes épocas e lugares sobre a mesma fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus e Salvador. Jesus, conhecido no Islã como Isa ibn Maryam, Jesus filho de Maria, ocupa um papel significativo dentro da tradição islâmica. Reverenciado como um dos maiores profetas enviados por Deus, Jesus é mencionado diversas vezes no Alcorão, sendo descrito como um mensageiro dotado de milagres e nascido de maneira milagrosa. Sua figura é central tanto na teologia islâmica quanto no diálogo interreligioso, refletindo um ponto de convergência e distinção entre cristãos e muçulmanos. No Islã, Jesus é visto como um profeta escolhido por Deus para transmitir sua mensagem ao povo de Israel. Diferentemente da visão cristã, os muçulmanos não o consideram divino, mas um servo fiel que pregou a adoração a um único Deus, Alá, e a retidão moral. O Alcorão destaca seu nascimento milagroso, narrado que Mariam, concebeu Jesus de maneira virginal por um decreto divino, sem intervenção humana, sendo essa uma das maiores demonstrações de poder de Deus. Disse ele, assim será, teu Senhor disse, isto é fácil para mim. Além de sua origem extraordinária, Jesus realizou inúmeros milagres, sempre pelo poder concedido por Deus. Entre os sinais mencionados no Alcorão estão a cura de cegos e leprosos, a ressurreição de mortos e até mesmo a criação de um pássaro a partir de barro. Esses feitos serviam para confirmar sua missão profética e fortalecer a fé naqueles que o seguiam. Contudo, uma das maiores diferenças entre o entendimento islâmico e os cristãos sobre Jesus está relacionada à sua crucificação. No Islã, acredita-se que Jesus não foi crucificado, mas que Deus o elevou aos céus, protegendo-o dos planos de seus inimigos. O Alcorão afirma: mas eles não o mataram, nem o crucificaram, mas isso lhes foi simulado. Essa crença reforça a ideia de que Jesus não sofreu um destino trágico, mas foi honrado por Deus, e que retornará no fim dos tempos como um sinal de juízo final. Na escatologia islâmica, Jesus desempenha um papel crucial. Acredita-se que ele retornará à Terra para restaurar a justiça, combater o falso Messias, Dajjal, e reafirmar a verdadeira adoração a Deus. Sua volta será um evento de grande importância, marcando um período de paz e submissão à vontade divina. Apesar de diferenças teológicas entre o cristianismo e o Islã, Jesus continua sendo uma figura de respeito e admiração dentro da tradição islâmica. Sua vida e ensinamentos, embora interpretados de maneiras distintas, forçam valores universais como a fé, a humildade e a busca pela verdade. Assim, Isa ibn Maryam pertence como um elo espiritual entre os seguidores das duas religiões, simbolizando a mensagem eterna de Deus para a humanidade.
O sudário de Turim é um dos artefatos religiosos mais intrigantes da história, despertando fascínio e controvérsia há séculos. Trata-se de um lençol de linho que exibe a imagem de um homem supostamente crucificado, e que muitos acreditam ser o próprio Jesus Cristo. No entanto, a maioria dos estudos científicos aponta que se trata de uma falsificação medieval, um objeto criado entre os séculos XIII e XIV, de acordo com as datações feitas por Carbono 14. Embora amplamente aceito na comunidade acadêmica que o sudário não seja autêntico, o grande mistério atual reside na técnica utilizada para a criação da imagem. A figura impressa no tecido não possui traços de pigmento ou pinceladas, e sua formação ainda desafia explicações definitivas. Algumas teorias sugerem que pode ter sido resultado de um processo químico desconhecido na época, ou até mesmo uma técnica sofisticada que antecipa princípios de fotografia moderna. O mais intrigante é que certos detalhes só se tornaram visíveis com o uso de tecnologia avançada, como a inversão em negativo, descoberta no fim do século XIX, que revelou uma imagem ainda mais nítida e que detalha do rosto do corpo impresso no sudário. Além disso, estudos tridimensionais indicam uma complexidade na maneira como a imagem foi projetada no tecido, algo que para muitos sugere um conhecimento avançado de ótica e projeção que simplesmente não existia na Idade Média. Apesar de sua provável origem na farsa medieval, o sudário de Turim continua sendo um dos maiores enigmas da história, desafiando cientistas e historiadores a compreender como foi feito e por que sua imagem contém elementos que parecem ter antecipado avanços tecnológicos que só seriam descobertos séculos depois. E, independente de sua autenticidade, ele permanece como um dos mais impressionantes e debatidos artefatos religiosos do mundo. Esse pra mim é um dos que mais me pega de longe, eu acho fantástica essa história do sudário. Como eu disse aí, muito provavelmente ele é uma falsificação medieval, só que como ele foi feito, me explode minha cabeça. Deixem nos comentários aí a opinião de vocês aí, eu sei que tem muita gente que acredita que o sudário é original mesmo. Enfim, eu quero muito saber a opinião de vocês nos comentários sobre isso, que é um dos tópicos que eu mais nossa, assim, mexe comigo. A figura de Jesus Cristo está centralmente associada ao Novo Testamento, onde sua vida, ministério, morte e ressurreição são detalhados pelos evangelhos e pelas epístolas apostólicas. No entanto, muitos estudiosos e teólogos apontam que o Antigo Testamento já continha diversas referências proféticas e tipológicas que apontavam para a vinda do Messias, que os cristãos identificam como sendo Jesus de Nazaré. Desde o Gênesis até os livros proféticos, encontramos passagens que são interpretadas como prenúncios da missão redentora de Cristo. Uma das primeiras menções veladas à vinda do Messias ocorre logo após a queda do homem no Jardim do Éden. Em Gênesis, Deus declara que da descendência da mulher surgiria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, uma passagem que muitos cristãos interpretam como uma profecia sobre a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Os Salmos também contêm referências que são frequentemente vistas como profecias messiânicas. O Salmo 22, por exemplo, descreve em detalhes impressionantes o sofrimento de um justo que é zombado, transpassado e abandonado, um quadro que se alinha com a narrativa da crucificação de Jesus encontrada nos Evangelhos. Já o Salmo 110 fala de um rei sacerdote, um conceito que o Novo Testamento aplica diretamente a Cristo. Os profetas do Antigo Testamento também trouxeram revelações sobre o Messias que haveria de vir. Isaías é um dos livros mais citados no Novo Testamento em relação a Jesus. O próprio Isaías menciona que uma virgem conceberá um filho chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Em outra passagem, ele também descreve um líder divino que reinará com justiça e será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Outro texto significativo encontra em Isaías 53, onde o profeta fala sobre um servo sofredor, que levaria sobre si as enfermidades e transgressões do povo. Para os cristãos, essa passagem é uma clara referência ao sacrifício de Jesus na cruz, cumprindo a função do Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. O profeta Miqueias também apresenta uma profecia notável, onde afirma que o governante de Israel viria de Belém, exatamente onde Jesus nasceu segundo os evangelhos de Mateus e Lucas. Jeremias e Zacarias também trazem previsões que, de acordo com o Novo Testamento, se cumprem na vinda do Cristo, como a traição por 30 moedas de prata e sua entrada triunfal em Jerusalém montado em um jumento. Dessa forma, a presença de Jesus no Antigo Testamento se dá através de profecias, figuras e símbolos que são reinterpretados à luz do Novo Testamento. A crença cristã sustenta que todas essas passagens se cumprem na pessoa de Jesus Cristo, evidenciando sua identidade como o Messias esperado, seja por meio de promessas, prefigurações ou revelações proféticas. O Antigo Testamento aponta para a vinda de um Redentor cuja missão seria restaurar a comunhão entre Deus e a humanidade.
A autoria dos livros do Novo Testamento é um tema amplamente debatido, envolvendo tanto a tradição cristã quanto os estudos históricos modernos. Segundo meus estudos, compreender quem escreveu esse texto é fundamental para entender seu contexto, intenção e impacto na teologia cristã. A tradução eclesiástica atribuiu à autoria figuras centrais do cristianismo primitivo, enquanto os acadêmicos apontam para um processo mais complexo de composição e transmissão desses livros. O Novo Testamento é composto por 27 livros, divididos em 4 evangelhos: o livro dos Atos dos Apóstolos, as Epístolas Paulinas, as Epístolas Gerais e o Apocalipse. Cada uma dessas obras tem sua própria história de autoria e transmissão. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são os textos que relatam a vida, morte e ressurreição de Jesus. A tradição cristã afirma que Mateus foi escrito pelo apóstolo Mateus, um dos 12 discípulos, Marcos por João Marcos, discípulo de Pedro, Lucas pelo médico e companheiro de Paulo e João pelo apóstolo mais amado de Jesus. No entanto, os estudos críticos indicam que esses evangelhos foram escritos entre 65 e 100 d.C., possivelmente por comunidades cristãs que usaram fontes orais e escritas anteriores. O Evangelho de Marcos é considerado o mais antigo, e muitos estudiosos acreditam que Mateus e Lucas usaram Marcos como base, juntamente com outra fonte hipotética conhecida como fonte Q, que a gente vai ver mais abaixo. O livro de Atos dos Apóstolos, tradicionalmente atribuído a Lucas, o evangelista, serve como uma continuação do Evangelho de Lucas e descreve a expansão do cristianismo primitivo. A crítica textual sugere que Atos foi escrito por volta do final do século I e reflete a teologia paulina, mas também inclui discursos que se assemelham ao pensamento judaico-cristão primitivo. As Epístolas Paulinas são um conjunto de textos mais influentes do cristianismo. 13 cartas do Novo Testamento são tradicionalmente atribuídas a Paulo, mas a análise acadêmica aceita a autoria direta de apenas 7 delas: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 Tessalonicenses e Filemão. As demais, Efésios, Colossenses, 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo e Tito, são consideradas deuteropaulinas, ou seja, podem ter sido escritas por discípulos de Paulo em seu nome, já que o estilo e vocabulário diferem das cartas anteriores, levantando dúvidas sobre sua origem. As epístolas gerais incluem Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. Essas cartas foram tradicionalmente atribuídas a apóstolos e líderes da igreja primitiva, mas há fortes evidências de que algumas foram escritas por seguidores posteriores que queriam reforçar a autoridade de suas mensagens. Tiago, por exemplo, é associado a Tiago, irmão de Jesus, mas o grego refinado do texto levanta dúvidas sobre essa autoria. Da mesma forma, 2 Pedro é amplamente considerado pseudopígrafo, ou seja, escrito sob um nome falso para garantir aceitação. O Apocalipse de João, o último livro do Novo Testamento, é atribuído a João, que muitos identificam como o apóstolo João, mas pode ter sido outro João, um profeta cristão exilado em Patmos. A linguagem e o estilo diferem significativamente do Evangelho de João, indicando que pode ter sido escrito por um autor diferente. A questão da autoria do Novo Testamento é crucial porque influencia como esses textos são interpretados historicamente e teologicamente. Se os livros foram escritos diretamente pelos apóstolos ou por seguidores posteriores, isso afeta a compreensão e a autoridade dos ensinamentos cristãos. Enquanto a tradição reforça a visão de que esses escritos são testemunhos diretos da fé cristã primitiva, os estudos acadêmicos mostram que a formação do Novo Testamento foi um processo longo e dinâmico, marcado pela adaptação e transmissão oral, antes da redação final. Independente da abordagem, o Novo Testamento continua sendo um dos conjuntos de textos mais estudados e influentes da história da humanidade, moldando a fé, a cultura e a filosofia ocidental ao longo dos séculos de abordagem. A importância desses textos para a fé cristã e para a história da civilização ocidental é inegável, sendo estudados e debatidos continuamente pelos acadêmicos e religiosos em todo o mundo. A questão de se a Bíblia foi alterada ao longo dos séculos é um tema amplamente discutido entre historiadores, teólogos e estudiosos da crítica textual. A Bíblia, como qualquer outro texto antigo transmitido por cópias manuais, passou por modificações ao longo do tempo, seja por erros involuntários de escribas ou por alterações intencionais feitas por diferentes comunidades religiosas para esclarecer doutrinas ou corrigir interpretações. Os manuscritos mais antigos da Bíblia foram preservados em diversas tradições textuais. No caso do Novo Testamento, os textos hebraicos mais importantes são o texto massorético, os manuscritos do Mar Morto e a Septuaginta. Comparações entre versões revelam variações em palavras, frases e até mesmo em alguns versículos inteiros.
Algumas dessas diferenças são pequenas e não afetam significativamente o texto, mas outras demonstram mudanças teológicas sutis ao longo do tempo. No Novo Testamento, os primeiros manuscritos foram escritos em grego, copiados por escribas ao longo dos séculos. Como a impressão ainda não existia, erros de cópia eram comuns e às vezes os copistas faziam alterações intencionais. Por exemplo, a passagem de João, que narra a história da mulher adúltera, não aparece nos manuscritos mais antigos e parece ter sido adicionada posteriormente. O mesmo ocorre com o final longo do Evangelho de Marcos, que não está presente nos manuscritos mais antigos e foi incluído em versões posteriores. A Vulgata se tornou a versão padrão no Ocidente por mais de um milênio. No entanto, quando novas traduções começaram a surgir, como a versão do Rei Jaime em inglês, e as traduções modernas, diferenças começaram a aparecer devido às novas descobertas de manuscritos antigos e avanços na crítica textual. O Concílio de Trento reafirmou a Vulgata como a versão oficial da Bíblia Católica, enquanto a Reforma Protestante trouxe a necessidade de novas traduções, baseadas nos textos originais em hebraico e grego. Isso levou a revisão significativa na compreensão de certas passagens, até mesmo na inclusão ou exclusão de alguns livros. A Bíblia Protestante, por exemplo, não inclui os livros deuterocanônicos, que fazem parte da Bíblia Católica e Ortodoxa. Apesar de suas variações, os estudiosos da crítica textual afirmam que, no geral, a mensagem central da Bíblia permaneceu intacta. A grande quantidade de manuscritos antigos disponíveis hoje permite reconstruir o texto com alta precisão, identificando e corrigindo possíveis alterações feitas ao longo dos séculos. Em conclusão, a Bíblia passou por modificações ao longo da história, tanto por erro humano quanto por edições intencionais feitas por comunidades religiosas. E isso é esperado, né, gente? É um texto do mundo antigo e que tem 2000 anos de história. Alterações são normais e eram esperadas que acontecessem mesmo. No entanto, os avanços da arqueologia e da crítica textual permitiram que os estudiosos chegassem a versões cada vez mais fiéis dos textos originais. A investigação contínua desses textos antigos demonstra não apenas a complexidade da transmissão bíblica, mas também a importância de compreender sua história para melhor interpretar suas mensagens. A hipótese da fonte Q é um dos temas mais intrigantes dos estudos sobre a formação dos evangelhos do Novo Testamento. Com base no que já foi discutido sobre as autorias do Novo Testamento e as alterações da Bíblia ao longo dos séculos, a fonte Q é uma suposta coleção de ditos de Jesus que teria sido usada pelos autores dos evangelhos de Mateus e Lucas para compor seus relatos. Nos estudos históricos modernos sobre os evangelhos, percebe-se que Mateus e Lucas compartilham grande parte de seu conteúdo com o evangelho de Marcos, o mais antigo, conforme mencionado anteriormente. No entanto, esses dois evangelhos também contêm cerca de 200 versículos que não estão em Marcos. Ou seja, Mateus e Lucas têm partes de Marcos, por assim dizer, e Mateus e Lucas compartilham partes que não possuem em Marcos, entendeu? Tem partes que não estão em Marcos, mas que estão em Mateus e Lucas. Não sei se deu para entender direito. O que leva à teoria de que ambos os autores acessaram uma fonte comum, chamada de Q, do alemão Quelle, que significa fonte. Eu não sei porque eu falei esse alemão com sotaque francês, mas sei lá. A fonte Q não é um documento físico conhecido, pois nenhum manuscrito foi encontrado até hoje. Sua existência é inferida com base na análise textual e na comparação dos textos bíblicos. A ideia de que esse material circulava oralmente ou de forma escrita entre a primeira comunidade cristã reforça a noção de que o Novo Testamento passou por um processo complexo de transmissão antes de sua canonização, como já discutimos ao abordar as modificações da Bíblia ao longo dos séculos. Outro ponto relevante sobre a fonte Q é que ela consistia majoritariamente em ensinamentos e discursos de Jesus. Como dito, era um livro de ditos, ou seja, que provavelmente tinha coisas que Jesus falou e que foram escritas ali para não se perder pelo tempo. Sem narrativa sobre morte e ressurreição, o que sugere que foi um documento primitivo que circulava independentemente das tradições pascais e do cristianismo primitivo. Essa característica reforça a importância dos ensinamentos morais e éticos de Jesus nas primeiras comunidades cristãs antes da consolidação da teologia cristológica mais elaborada, refletida nos escritos posteriores, como os de João e Paulo, que discutimos anteriormente. A teoria da fonte Q também se insere no contexto mais amplo da formação do Novo Testamento, um tema já abordado em discussões sobre as influências da tradição oral e das revisões ao longo do tempo. Sabemos que os evangelhos foram copiados e traduzidos diversas vezes, o que levou a pequenas variações e modificações, intencionais ou não. A ausência da fonte Q em registros posteriores pode estar relacionada a esse processo de modificações e padronização dos textos que culminou na canonização do Novo Testamento. Ainda que a hipótese da fonte Q seja amplamente aceita por muitos estudiosos, há também quem a conteste, argumentando que as semelhanças entre Mateus e Lucas podem ser explicadas por outras teorias, como a influência mútua entre os evangelistas ou a existência de múltiplas fontes orais.
No entanto, a ideia de uma fonte perdida que ajudou a moldar a tradição cristã continua sendo uma das hipóteses mais fascinantes da crítica textual. Em resumo, a fonte Q representa uma peça crucial na compreensão da formação dos evangelhos e reforça a visão de que os textos bíblicos passaram por um processo de evolução e adaptação antes de chegarem às versões que conhecemos hoje. A investigação da fonte Q nos lembra da complexidade da transmissão do texto sagrado e do impacto de diferentes tradições tiveram na construção do cristianismo primitivo. O tema Jesus é o destruidor de deuses pode soar curioso e até engraçado à primeira vista, né? Mas essa ideia tem uma base histórica e teológica bem interessante, já que ao longo dos séculos o cristianismo desempenhou um papel crucial na transformação do cenário religioso do mundo antigo, levando ao declínio de muitas divindades pagãs e remodelando profundamente a crença das espiritualidades na humanidade. Nos primeiros séculos da era cristã, o Império Romano era um ambiente de intensa diversidade religiosa, com cultos dedicados a Júpiter, Marte, Ísis, Mitra e muitas outras divindades. A adoração aos deuses fazia parte não apenas da vida espiritual, mas também da estrutura social e política do Império. No entanto, com o crescimento do cristianismo, essas tradições começaram a enfraquecer. Os cristãos rejeitavam deuses pagãos e afirmavam que Jesus Cristo era o único Senhor, o que acabou sendo visto como uma afronta ao próprio sistema romano. A destruição dos deuses pagãos não aconteceu de maneira abrupta, mas ao longo dos séculos. No início, os cristãos eram perseguidos por se recusarem a oferecer sacrifício aos deuses do Império. Mas, com a conversão do imperador Constantino ao cristianismo e a promulgação do Edito de Milão de 313, que acabava com as perseguições aos cristãos, a religião passou a ser aceita e gradativamente ganhou predominância. No século IV, sob o imperador Teodósio, o cristianismo foi declarado a religião oficial do Império, e os cultos pagãos foram proibidos. Assim, templos foram abandonados, estátuas de deuses caíram no esquecimento, e práticas religiosas milenares desapareceram. Curiosamente, o tema do destruidor de Deus também aparece em um sentido simbólico e filosófico. Muitas religiões antigas baseavam-se no medo e na necessidade de apaziguar divindades caprichosas. Com Jesus, a relação entre Deus e a humanidade passou a ser vista sob a ótica do amor e da redenção, transformando-se a forma como milhões de pessoas enxergavam o sagrado. Hoje, embora as antigas divindades greco-romanas e egípcias sejam principalmente lembradas como mitologia, o impacto do cristianismo na sua extinção continua sendo estudado. A ascensão de Jesus como figura central da fé cristã não apenas destruiu deuses antigos, mas também inaugurou uma nova era espiritual que moldou profundamente a civilização ocidental. Antes de prosseguirmos para a última camada, devo agradecer aos membros do canal, no caso do meu outro canal, né, gente? Pra quem não sabe aí, eu vi que muitas pessoas tiveram o primeiro contato comigo lá no meu primeiro vídeo que eu postei aqui. Eu já possuo um outro canal, gente, um outro canal aí um pouco maior, que antigamente eu fazia reacts e coisas assim, mas hoje é mais focado em lives mesmo, lives de eu jogando e conversando com a galera. Então fica o convite aí, se quiser ter um convívio ainda mais próximo comigo aí, trocar uma ideia sempre. Eu tô quase todo dia em live lá, 9 horas. E fica também o meu convite aí ao nosso Discord, mano. Por favor, entre no Discord aí do canal. Esse Discord, óbvio, eu já possuía lá do outro canal, então é uma comunidade não tão pequena assim também, já tem mais de 100 pessoas, então eu já considero um Discord muito grande para meus padrões. Então, por favor, se quiser entrar lá, eu tô sempre lá trocando uma ideia, a gente tá sempre se divertindo, e eu ficaria muito feliz de te ver por lá, realmente de coração. Se puder, vamos lá pra gente trocar uma ideia, tá bom? E, enfim, logo vai liberar os membros desse canal também. Falta só eu postar 3 vídeos, precisa ter 3 vídeos no canal pra poder ter membros. E eu vou com certeza produzir coisas bem legais para esse canal também nessa aba. Enfim, deixem um like também, se inscrevam no canal, por favor, não custa nada, gente, me ajuda demais. O canal tá começando, o segundo vídeo ainda, né? Mas é um projeto que eu quero que realmente vire algo muito grande aí. Então, por favor, se inscreve, deixa o like, não custa nada, vai ajudar um amigo que tá produzindo um conteúdo bem... eu considero bem bom pra vocês aí. Eu achei que esse iceberg ficou legal. O que vocês acham? Enfim, gente, prossigam aí pra última camada. Espero que gostem e que Deus os proteja.
Os evangelhos apócrifos são um dos temas mais fascinantes quando falamos sobre os textos do cristianismo primitivo. Frequentemente mencionados em debates sobre a formação do Novo Testamento, estes escritos geram muita curiosidade e até teorias conspiratórias sobre uma suposta censura pela Igreja. No entanto, quando analisamos esses textos sob a perspectiva histórica, percebemos que sua exclusão do cânone bíblico não foi exatamente um ato de suspensão deliberada, mas sim um processo natural de formação da doutrina cristã. Antes de mais nada, é importante entender o que são apócrifos. O termo apócrifo vem do grego e significa oculto ou escondido, e ele se refere a livros que foram escritos nos primeiros séculos do cristianismo, mas que não foram incluídos no Novo Testamento. Isso ocorreu em grande parte porque esses textos continham doutrinas divergentes das que se tornaram centrais na teologia cristã, além de muitas vezes possuírem origem duvidosa ou autoria desconhecida. Entre os escritos apócrifos mais conhecidos estão os evangelhos atribuídos a Tomé, Filipe, Maria Madalena e Judas. Cada um desses textos apresenta aspectos curiosos e, em alguns casos, até polêmicos. O Evangelho de Tomé, por exemplo, é uma coletânea de ditos atribuídos a Jesus, sem narrativa sobre sua vida, basicamente parecido com aquele lá que eu falei da Fonte-Q, né? Só que a Fonte-Q, provavelmente ela foi algo que Mateus e Lucas, ali, os autores, se inspiraram, né? Esse daqui não, esse daqui já ficou de lado mesmo. Ele traz uma visão bastante diferente da ensinada nos evangelhos canônicos, com uma abordagem mais filosófica. Um de seus trechos mais curiosos é o dito 114, no qual Simão Pedro sugere que Maria Madalena deve se afastar do grupo dos seguidores de Jesus, porque mulheres não são dignas da vida. Em resposta, Jesus teria dito que ele a tornaria homem para que pudesse entrar no reino dos céus. Esse trecho gera intensos debates sobre o papel das mulheres no cristianismo primitivo. Realmente seria bem bizarro ter isso na Bíblia, né? Outro texto intrigante é o Evangelho de Judas, que ganhou fama em 2006, quando um códice contendo esse evangelho foi traduzido. Diferente da narrativa tradicional, onde Judas Iscariotes é o traidor que entrega Jesus aos romanos, esse evangelho o retrata como um personagem essencial pelo plano divino. Nele, Jesus teria revelado a Judas segredos espirituais que os outros discípulos não compreenderam, e pedido que o entregasse para cumprir seu destino. Esse texto sugere que a traição de Jesus não foi um ato vil, mas sim uma missão especial dada pelo próprio Deus. Eu confesso que daí eu já vi alguns anos atrás e eu achava bem interessante, sendo sincero, né? É realmente curioso se isso fosse verdade mesmo, né? Interessante se pensar. Já o Evangelho de Maria Madalena retrata Maria como uma das discípulas mais próximas de Jesus, destacando-se pelo conhecimento espiritual que recebeu. Ele mostra um conflito entre Maria e Pedro, onde este contesta a autoridade dela. Este evangelho é frequentemente citado em debates sobre o papel das mulheres na igreja primitiva e a possível relação especial entre Maria Madalena e Jesus. Além dos evangelhos, há também textos apócrifos que narram eventos específicos da vida de Jesus, que não aparecem nos evangelhos canônicos. O Evangelho da infância de Tomé, por exemplo, descreve histórias da infância de Jesus de forma bastante inusitada. Em uma delas, o jovem Jesus molda passarinhos de barro, parecido com o que a gente viu lá no Jesus do Islã, né? E lhes dá a vida com um sopro. Em outra, ele amaldiçoou o menino que teria irritado, fazendo-o secar instantaneamente. Esses relatos contrastam fortemente com a imagem de Jesus nos evangelhos canônicos, onde ele é retratado como uma figura amorosa e compassiva. Outro texto curioso é em Atos de Pilatos, também conhecido como Evangelho de Nicodemos. Que bizarrice, mano. Ele traz uma narrativa detalhada do julgamento de Jesus sob o comando de Pôncio Pilatos. Cara, isso aqui é bizarro, né? Acrescentando elementos que não aparecem nos evangelhos oficiais. Em uma parte do texto, Pilatos é retratado de maneira mais benevolente e sua esposa, Prócula, aparece como uma das primeiras a reconhecer Jesus como inocente. Mas por que esses textos não foram incluídos no Novo Testamento? A resposta é que, ao longo dos primeiros séculos do cristianismo, houve um longo processo de seleção dos escritos que seriam considerados inspirados. Os critérios incluíam a autoria apostólica, ou seja, se o texto tinha ligação com um dos apóstolos, e a coerência doutrinária com que era ensinado na igreja e sua aceitação ampla entre as comunidades cristãs. Muitos textos apócrifos foram escritos tardiamente, entre os séculos II e IV, e refletiam correntes teológicas divergentes, como o gnosticismo, um tópico que ficou faltando nesse iceberg, sendo sincero, mas que numa possível parte 2 eu quero comentar bastante, que apresentava uma visão do cristianismo bem diferente da que se consolidou. Além disso, a autoria de muitos desses escritos era incerta, enquanto os evangelhos canônicos foram amplamente reconhecidos e usados nas igrejas desde tempos muito antigos. Os apócrifos do Novo Testamento são uma janela fascinante para a diversidade de ideias e crenças que existiam nos primeiros séculos do cristianismo. Embora não sejam considerados partes da Bíblia, eles oferecem um vislumbre de como diferentes grupos cristãos entendiam a figura de Jesus e sua mensagem, sejam eles relatos fictícios e reflexos de doutrinas alternativas, ou simplesmente histórias populares da época. Sua existência mostra que o cristianismo primitivo era um movimento diverso e dinâmico, cheio de interpretações variadas sobre quem foi Jesus e o que ele ensinou. Recomendo demais aí, gente, que vocês leiam os apócrifos também, é realmente uma experiência muito divertida e muito interessante, e que eu espero fazer um vídeo no futuro aí, sei lá, o fantástico mundo dos apócrifos. Acho que seria muito legal, mano, espero um dia fazer.
Digam o que vocês pensam disso nos comentários. O número 666 é, sem dúvida, um dos elementos mais enigmáticos do livro do Apocalipse. Popularmente associado ao número da besta, ele é frequentemente interpretado como um símbolo do maligno ou de uma figura demoníaca. No entanto, quando analisamos esse número sob uma perspectiva histórica e linguística, percebemos que ele provavelmente se refere a uma pessoa real, o imperador romano Nero. O trecho onde o 666 aparece no Apocalipse diz: "Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Seu número é 666. Essa passagem sugere que o número possui um significado oculto que pode ser decifrado. E é aqui que entra a gematria, um sistema judaico que atribui valores numéricos a letras do alfabeto. Em hebraico, o nome Nero César pode ser escrito como Neron Caesar, ou essas letras que apareceram aí na tela. Quando somamos os valores das letras hebraicas, a soma total é exatamente 666. Eu não vou explicar exatamente como funciona essa gematria aí, mas basicamente cada letra tem um valor, e se você pode somar esses valores, aí era um sistema de criptografia arcaico ou primitivo que usavam no começo do cristianismo, e é bem interessante realmente, dá até outra ideia de vídeo muito interessante aí para o futuro, seria bem legal de gravar, né, explicando mais só sobre esse tópico. Acontece que a gente também pode encontrar outras variantes do número, como 616, né, em certos manuscritos antigos. E a resposta pode estar em outra forma de escrever Nero César. Se retirarmos a letra final N, ou non, que é um comum nas variantes gregas do nome, obtemos Nero César, escrito dessa outra forma aí, cuja soma resulta em 616. Esse detalhe fortalece ainda mais a hipótese que o número se refere a Nero, ou seja, independente se você escrever 616 ou 666, basicamente a ideia é que quem escreveu o livro do Apocalipse, o João de Patmos, ele estava se referindo ao imperador Nero. E a escolha de Nero como a besta faz sentido no contexto histórico, porque ele foi um dos imperadores mais cruéis de Roma, notório por sua perseguição aos cristãos. Após o grande incêndio de Roma em 64, ele culpou os cristãos pelo desastre e iniciou uma campanha brutal contra eles, envolvendo torturas e execuções públicas. Muitos historiadores acreditam que o livro do Apocalipse, escrito no final do primeiro século, fazia referência a esse período de opressão. E aí que tá, porque isso é explicado por outro fator interessante, que é a crença na volta de Nero. Durante décadas após sua morte, surgiu um mito chamado Nero Redivivus, segundo o qual Nero teria sobrevivido e voltaria para retomar o trono de Roma. Uma parada bem Apocalipse mesmo, né? Essa ideia pode ser... Pô, não tem como ser mais Apocalipse que isso, é literalmente o livro do Apocalipse, não fez sentido isso que eu falei. Essa ideia pode ter influenciado a descrição da besta no Apocalipse, que recebe uma ferida mortal, mas ressurge. Com base nesses elementos, é possível que o autor do Apocalipse estivesse usando uma linguagem codificada para se referir a Nero, sem citar diretamente seu nome. Em tempos de perseguição, um texto abertamente contra Roma poderia colocar os cristãos em perigo, tornando necessário uma mensagem velada. Portanto, longe de ser um número aleatório ou código universal do mal, o 666 parece estar profundamente ligado ao contexto histórico do primeiro século, e a figura de Nero se encaixa perfeitamente com seu principal candidato. E claro, ao longo dos séculos diversas interpretações surgiram, e o significado do número da besta continua sendo um tema fascinante de discussão. Existem várias outras interpretações aí, gente. O campo dos comentários fica aí totalmente aberto para vocês discutirem sobre isso, tá bom? Claro, com respeito sempre. Mas eu deixei aqui o Nero é o número da besta, porque é a que eu mais acredito, é a que eu bato assim com... e falo, tá, isso daqui parece que o João de Patmos, ele realmente estava se referindo a Nero quando escreveu o número da besta. É a minha visão sobre o livro, então é a que eu deixei aí no vídeo, mas eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês também, tá bom? Já a marca da besta é um dos conceitos mais enigmáticos e debatidos do Apocalipse. Ela é mencionada no capítulo 13, que afirma que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seriam postos um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém nunca pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca. Esse texto gerou incontáveis interpretações ao longo da história, desde especulações teológicas até teorias de conspirações modernas. No entanto, quando analisamos o contexto histórico do Apocalipse, encontramos pistas importantes sobre o que essa marca poderia representar. O Apocalipse foi escrito em um período de forte perseguição aos cristãos pelo Império Romano, especialmente sob o governo de Nero e Domiciano, que também é outro que muita gente considera aí ser a besta do Apocalipse. Os cristãos eram obrigados a demonstrar lealdade ao Império,
muitas vezes participando de rituais de adoração ao imperador. Aqueles que recusavam podiam ser excluídos do mercado, perseguidos ou até executados. Isso sugere que a marca da besta poderia estar ligada a essa obrigação de submissão ao poder imperial romano. Nos tempos antigos era comum marcar escravos ou soldados com um selo que indicava a quem pertenciam. Além disso, moedas e documentos oficiais frequentemente traziam a efígie do imperador, forçando a ideia de que ele apenas aceitavam sua autoridade e poderiam participar da economia. Outro ponto intrigante é a localização da marca, na testa ou na mão direita, são dois lugares bem específicos, né? Essas duas partes do corpo carregam forte simbolismo bíblico. No Antigo Testamento, vemos que o povo de Israel era instruído a manter a lei de Deus entre os olhos e as mãos, um sinal em que os pensamentos e ações deveriam estar alinhados com a vontade divina. O Apocalipse parece inverter esse conceito, sugerindo que aqueles que aceitam a marca da besta estariam se submetendo a um sistema contrário a Deus. A menção da marca está diretamente ligada ao número 666, que, como visto anteriormente, pode ser uma referência a Nero César. Isso reforça a ideia de que a marca da besta representa uma submissão a um regime opressor que exige adoração e lealdade absoluta. Ao longo dos séculos, a marca da besta foi associada a diversas coisas, desde o papado na Idade Média até sistemas financeiros modernos. Em tempos mais recentes, algumas teorias sugeriam que a marca da besta poderia ser um código de barras, microchips implantados e até moedas digitais controladas por governos. Embora essas interpretações sejam populares, não há evidências concretas de que a intenção do autor do Apocalipse fosse prever tecnologia futura. O mais provável é que a marca simbolize a adesão a um sistema político ou ideológico contrário a valores cristãos. Um detalhe interessante é que o Apocalipse também menciona um grupo de fiéis que recebem um selo de Deus em suas testas. Isso reforça o contraste entre aqueles que seguem a besta e aqueles que seguem a Deus. Ou seja, a marca da besta não seria algo físico necessariamente, mas sim um sinal da aliança espiritual e lealdade. A marca da besta continua sendo um dos símbolos mais debatidos. Apesar das interpretações modernas que tentam associá-la a tecnologias contemporâneas, sua origem provavelmente está ligada ao contexto histórico do Império Romano e à imposição da adoração ao imperador. No final, mais do que um sinal físico, a marca da besta parece estar representando um conceito mais amplo, a escolha entre fidelidade a Deus ou a submissão a um sistema opressor. Desde os tempos antigos, os cristãos aguardam com fé o cumprimento dessa profecia, que representa não apenas o retorno do Salvador, mas também a restauração definitiva da justiça, da paz e do amor. As Escrituras são ricas em passagens que falam sobre este evento extraordinário. Em Mateus, Jesus disse: "Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus." Em outra passagem de Atos, quando Jesus ascendeu aos céus, 2 anjos disseram aos discípulos: "Varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do modo que vistes subir." Essa promessa ecoa ao longo dos séculos, reafirmando que o retorno de Cristo é certo e que não seremos abandonados. A segunda vinda de Jesus também é descrita como um tempo de julgamento, mas também de recompensa e consolo. Em Apocalipse está escrito: "E Deus limpará os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram." Isso nos lembra que todas as dores e sofrimentos deste mundo terão fim e que uma nova realidade de plenitude e felicidade nos aguarda. Para todos aqueles que sofrem, que enfrentam dores, perdas e injustiças, saibam que Jesus vê cada lágrima derramada. Ele não está distante, mas sim ao lado de cada um de nós, oferecendo força e esperança em meio a tribulações. Mesmo quando tudo parece sem sentido, ele continua trabalhando para transformar o mal em bem, trazendo propósito para cada desafio que enfrentamos. O mundo pode ser cruel, mas a promessa de Cristo é de justiça, redenção e amor eterno. Ele é o bom pastor que não abandona suas ovelhas, e cada sofrimento enfrentado aqui será recompensado na eternidade. Que cada pessoa que sente o peso da vida possa encontrar conforto nessa esperança e nesse vídeo, gente. Que possa ter tocado o coração de cada um e que, independente da visão, cosmovisão da Bíblia ou de algo assim, ou da sua denominação cristã, eu sei que tem muitas brigas entre igrejas hoje em dia, mas a promessa de Jesus, gente, é um lembrete de que a história da humanidade não termina na dor, mas na glória.
Ele voltará, e quando isso acontecer, o mundo será transformado, e a luz triunfará sobre as trevas. Até lá, sigamos com fé, amor e esperança, sabendo que nunca estamos sozinhos. Cristo está conosco hoje e um dia estará conosco para sempre. Novamente, gente, tenho que agradecer demais por esse nosso segundo iceberg. E de novo, eu tô aqui no final do vídeo. Eu vou tornar isso uma espécie de tradição aqui no final desses icebergs. Vim fazer um divã aqui com vocês, né? Trocar uma ideia sobre tudo de uma forma mais clara, sem roteiro, né? Eu acho legal falar isso. E eu tô gravando exatamente depois de ter terminado de gravar a última camada, então tá todo fresco na minha memória. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aí, gente. Eu não sei, é um iceberg bem difícil que eu fiz, né, cara? Bem diferente. Eu sei que não vai agradar a todos e é impossível você agradar a todo mundo. Afinal, é um tópico muito, muito difícil, né, cara? Você fala do cristianismo, é a maior religião do Brasil e do planeta, né, cara? Então, claro que vai ter muita gente aí que não gosta de discutir sobre esses temas, mas eu acho tão legal, né? Não sei vocês, eu realmente acho muito interessante, cara. É muito legal mesmo. Por isso que eu já falo pra vocês aí, por favor, escrevam nos comentários opiniões, tudo aí, cara. Claro, de forma respeitosa, né, gente? Vamos trocar uma ideia sobre esse assunto aí. Eu acho legal, cara, que esse tema aí de religião de uma forma mais histórica esteja em alta no YouTube. Eu vejo muito o canal do Estranha História, um dos meus canais favoritos, que me inspirou bastante a criar esse vídeo. Então, por favor, se você não conhece, vai lá, mas eu acho quase impossível você não conhecer, né? E, enfim, muito obrigado a todos aí, gente. Sendo sincero, esse iceberg me fez até me reaproximar, cara. Vocês sabem, quem acompanha meu outro canal sabe que eu sou cristão, mas eu não sou o maior praticante, sendo sincero. E eu queria ser mais, né, gente? Eu li a Bíblia há muito tempo atrás e voltei a ler com esse iceberg. Espero que eu não abandone o texto, que eu continue lendo aí, que eu possa me tornar uma pessoa melhor com tudo isso. Ninguém é perfeito, né, gente? Mas eu sei que eu cometo falhas aí e tudo mais, e que eu queria ser uma pessoa melhor de toda forma, né, gente? Enfim, espero que vocês tenham gostado aí, que possa ter tocado o coração de vocês em algum momento, ou se não, pelo menos tenha divertido a tarde, a noite de vocês, ou vocês tenham tido uma boa noite de sono aí, escutando esse iceberg aí. Enfim, gente, que Deus abençoe vocês, fiquem na paz e até a próxima, tá bom? Um beijo no coração de todos. Muito obrigado mesmo por estarem aqui comigo, meus amigos.